nós vamos falar da parte de manejo. E o que seria manejo? Manejo é todo o cuidado do solo que visa aumentar a produtividade, melhorar a qualidade e combater pragas e doenças. Bom, a irrigação ela tem por objetivo fornecer água para a planta de forma controlada, em quantidade suficiente e no momento certo. Então, é recomendado regar as plantas diariamente, realizar a irrigação nas horas mais frescas do dia e sempre verificar a umidade do solo, para que ele não fique encharcado e não tenha excesso de água, porque isso pode prejudicar a planta. É recomendado também que não jogue água diretamente nas folhas da planta, porque isso pode danificar ela. O certo é sempre jogar na base da planta. A adubação orgânica é um método que se utiliza apenas produtos naturais, como resíduos de origem animal e vegetal, folhas secas, restos vegetais e tudo mais que se decompõe e fornece nutrientes para o solo. As maneiras corretas de aplicar seria misturar o produto ao solo, que é pegar uma quantidade do adubo, colocar em cima da terra e ir misturando até esse adubo estar bem incorporado ao solo, espalhar o produto próximo à planta, que é colocar em volta da planta várias porções de adubo. E a terceira maneira é fazer furos ao redor da planta e ir preenchendo com o produto. Caso seja feito esse passo de fazer os furos, precisa tomar cuidado para que a raiz da planta ela não seja atingida. E somente um desses métodos deve ser escolhido. Não pode ser feito todos de uma vez. Para que essa adubação ela seja feita, a gente precisa ver qual a necessidade da planta. E ela demonstra alguns sinais caso ela tenha alguma deficiência nutritiva. De acordo com essa imagem, a gente consegue ver alguns sinais, como a falta de cálcio. Essa falta ela causa em folhas novas a falta de crescimento e a retorção da folha. E os frutos eles ficam deformados e manchados. Já a falta de nitrogênio, as folhas superiores elas ficam com a cor verde claro e as folhas inferiores elas ficam amareladas. Já a falta de carbono, ela ocasiona manchas brancas nas folhas, um crescimento atrofiado e isso vai causando a morte das plantas. Já a falta de fósforo, ele ocasiona folhas mais escuras que o normal e as folhas elas começam a cair. Já a falta de ferro, as folhas novas elas ficam em tons amarelados e brancos, com veios verdes. E as folhas maduras elas ficam com a aparência normal. Já a falta de potássio, ele causa as bordas e pontas amareladas, especialmente nas folhas mais novas, e pontos amarelos ou buracos nas folhas entre os veios. Já a falta de manganês ocasiona pontos amarelos e ou buracos nas folhas entre os veios. E já a falta de magnésio ocasiona as folhas mais baixas elas ficam amareladas de fora para dentro e os veios das folhas elas permanecem verdes. Aqui temos a tabela de adubação orgânica, em que a gente contém o produto que pode ser utilizado, os nutrientes em que eles são ricos e a dose em gramas por metro quadrado que pode ser usado mensalmente. Aí agora vamos falar de tratos culturais e fitossanitários, que nada mais que são os processos que fazem com que a planta consiga se desenvolver melhor. Aí a gente faz alguns processos para que ela consiga se desenvolver melhor. Um deles é a capina, que é a operação que é executada manualmente com o auxílio de uma enxada ou sacho, e ela é realizada para manter a cultura sempre limpa, ou seja, livre de plantas daninhas ou qualquer invasor.
Já o ralheamento, ele é feito quando duas ou mais sementes elas germinam no mesmo espaço. E aí gera uma competição entre elas. Uma consegue se desenvolver mais que a outra, e aí se faz necessário a retirada da planta menos desenvolvida, para que a planta mais desenvolvida consiga ter um espaço maior para poder crescer. Já a montoa, ela consiste em colocar mais terra junto com a planta para poder melhorar a fixação ao solo e evitar que a água passe muito próximo à planta. Todas essas operações elas devem ser realizadas na época certa e com todo cuidado para que a planta não seja danificada.